Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Técnicas de Negociação. E nós vamos hoje trabalhar a origem dos conflitos, né? O que leva a surgirem os conflitos, né? Quando se pensa em negociação, deve-se levar em conta que praticamente todas as negociações se iniciam a partir de algum tipo de conflitos. O que eu falei para vocês no início, né? A negociação, ela só existe porque existe um conflito. Existe ideais diferentes. E esses conflitos, eles podem ter o quê? Diferentes naturezas. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho conflitos de interesses. Poxa, meu interesse é diferente do seu interesse, professora, nesse momento de pandemia, um exemplo. Quando surge assim, um conflito de interesses, nós precisamos ter empatia. Ou seja, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos ter realmente essa visão positiva, que as coisas vão dar certo, que a gente vai melhorar, que a gente vai estar dando o melhor de si, né, para que as coisas melhorem e tudo vai se resolver, certo? Então, a gente precisa resolver esse conflito. Entendeu? Então, é um exemplo que eu estou dando aqui para os conflitos de natureza de interesses, certo? Porque, na verdade, o nosso interesse é que, eu acho que é comum, né? Todos nós queremos ganhar nesse momento, não queremos estar aí sendo prejudicados, queremos que os alunos aprendam. A gente não está medindo esforços, né, para repassar o conteúdo, para tirar as dúvidas, para ajudar dentro das nossas possibilidades. Estão buscando uma solução, cada dia tentando melhorar, né, ouvindo o lado de vocês também. Então, a gente precisa de empatia. É interessante, sempre que surgir um conflito de interesses, independente do ambiente, né? Nesse momento a gente teve esse conflito aí de interesses em relação no ambiente da faculdade, né? Um ambiente escolar, mas independente de onde seja, numa empresa, em casa, qualquer conflito de interesse, a gente precisa desenvolver a empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Hoje eu estava um outro exemplo, né, sobre isso, até já passando aqui um pouco para o segundo exemplo, que é o conflito de necessidades. Na verdade, todos eles a gente precisa, tanto o conflito de interesse como de necessidades, a gente precisa desenvolver a empatia. Hoje eu vendo em um grupo aí do WhatsApp, um aluno que colocou lá um comentário sobre as notas, a demora, né, das notas serem colocadas no sistema pelos professores. Aí uma professora se manifestou, né, ela disse: que saudade dos meus pacotes de provas, de quando eu não precisava corrigir prova no computador, no sistema. Aí nesse momento, outros alunos se sensibilizaram pelo lado da professora, né? E começaram a apoiá-la também. Porque às vezes nós só visualizamos a nossa necessidade. Só aquilo que nós estamos precisando naquele momento, nós estamos querendo. Mas a gente não para ver a necessidade do outro. Como está, se aquele momento está sendo difícil. Então, e muitas vezes, esses conflitos, eles só surgem por conta disso, por conta dessa falta de empatia. Então, poxa, eu quero a minha nota, né? Eu necessito saber minha nota nesse momento. Mas aí eu preciso pensar, poxa, minha professora está lá do outro lado, com várias provas, corrigindo no computador, como a professora lá até colocou.
vem resposta escaneada de lápis, altamente apagada, com a tela virada, que a gente vira o computador para o outro lado para tentar corrigir. Gente, é uma dificuldade. O computador descarrega, não tem como ficar com o computador 24 horas, né? Ele descarrega. Enfim, tem os momentos, né, que a gente parou. Então, assim, a gente tem que parar realmente. É muita coisa nesse momento. Está sendo um momento difícil para todo mundo, certo? Tanto para o aluno em ter que estudar em casa, em ter que assistir às videoaulas, em ter que responder fórum, trabalho, mas também está sendo para a nossa equipe. Então, é necessário que a gente entenda o lado um do outro, né? Aí, muitas vezes eu me preocupo com o aluno que está do outro lado, eu fico pensando, poxa, esse aluno, será que ele tem internet boa, que dá para ver? Eu fico me preocupando se o aluno vai conseguir enviar, se o aluno, poxa, esse aluno não tem computador, é no celular. Eu visualizo as dificuldades do aluno também, o que é mais comum, né, que é essa terceira natureza de conflitos aí, é a mais comum que é a natureza, que é o conflito, né, desculpa, de opiniões. Esse conflito aí não tem como fugir. Uma hora ou outra você vai ter uma opinião diferente, né? Inclusive quando envolve assuntos polêmicos, né? Política, religião, futebol. Agora, nesse momento de pandemia, né? Coronavírus, se fica em casa, se trabalha, se é a saúde ou se é a economia. Então, você vê muitos conflitos de opiniões. Então, existem os conflitos estão aí tendo várias naturezas, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Assim, as organizações constituem-se em verdadeiras arenas para conflitos individuais ou grupais, né, ou coletivos. Falando um pouquinho aqui de empresas, né, organizações, diante dessa natureza que a gente viu, dos tipos, né, de conflitos, das naturezas de conflitos que podem ser por conflitos de interesses, de necessidades ou de opiniões, um ambiente muito propício para desenvolver esses conflitos em qualquer uma dessas naturezas realmente são as organizações, são as empresas, justamente porque eu tenho várias pessoas ali dentro, uma empresa formada por pessoas, né? Eu tenho pessoas que têm interesses diferentes, muitas vezes podem ter esse interesse diferente uns dos outros, às vezes até interesses diferentes da própria organização, necessidades diferentes. Às vezes você trabalha ali com a pessoa o dia inteiro, tem as regras, aquela coisa, mas você não sabe o que aquela outra pessoa está passando, né, o que ela está enfrentando nesse momento, quais são as necessidades dela. E às vezes a gente fica preso só olhando para nós, para aquilo que a gente vivencia todos os dias, mas não olha para a necessidade do outro, né? Então a gente não consegue visualizar, mas dentro de uma empresa, com certeza tem muitas necessidades diferentes. E principalmente opiniões diferentes, né? Dentro de uma mesma empresa. Então, esses conflitos eles vão vão fazer parte da rotina de qualquer empresa. Outras causas dos conflitos podem ser as diferenças de personalidade. Nós temos personalidades diferentes, como eu disse anteriormente, as pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, reagem de maneira diferentes, né? Então, eu tenho aquela pessoa que é mais calminha, que reage ali, que fica calada, que deixa passar, que conta até 3, responde, fala depois com calma, que dá uma resposta branda diante de uma desavença, né? Que até acalma o outro.
mas eu já tenho aquela pessoa explosiva, que não leva desaforo para casa, que eu não posso falar nada, que ela já interpreta de uma outra maneira. Eu tenho aquela pessoa que já chega, já vem de casa cheia de problemas, que tá ali por um fio, que por qualquer coisa explode, né? Então, são N personalidades que estão ali dentro de um mesmo ambiente de trabalho. Além disso, tem a questão das atividades interdependentes, né, no trabalho. O que é isso, professora? Eu tenho uma equipe de trabalho, por exemplo, quem é gerente, ele coordena uma equipe ali de trabalho. Aquela equipe, existe uma interdependência, por quê? Porque cada um daquela equipe, ele desempenha uma função. Então, há uma troca, né? Uma troca mútua, onde é necessário que cada um desempenhe a sua função para que o todo realmente atinja o seu propósito. Então, se uma pessoa faltar, por exemplo, vai provocar um desfalque ali. E aí pode gerar um conflito. Então, tem que ter, por exemplo, uma pessoa faltou, pode gerar um conflito em relação ao horário de almoço, porque era agendado, cada um tinha o seu horário ali de almoço. Mas aí, a partir do momento que aquela pessoa faltou, não está ali, ela vai precisar de alguém para substituí-la nas suas funções, né? Então, são atividades interdependentes, onde todo mundo contribui. Que caso alguém falte, vai causar aí um desfalque em toda aquela equipe. E, com certeza, vai provocar conflitos. Dei o exemplo aqui da questão do horário de almoço, né? Mas pode ter várias outras coisas em relação a isso. Sei lá, uma cobrança naquele dia que estava uma reunião de cobrança que está marcada com alguém naquele momento, a pessoa adoece, não pode ir naquele dia. Vai gerar um conflito para saber quem substitui aquela pessoa, porque a empresa tem que seguir com as suas atividades normais. Quem vai substituí-la? Quem vai executar agora essa função? Entende? Então, inclusive, são em situações como essa que novas portas são abertas, né? Diante de uma situação inesperada. Quem está preparado para ocupar esse lugar, essa posição? Certo? Além dessa questão das atividades interdependentes, nós temos metas diferentes que podem causar conflitos, né? Entre as pessoas, entre os grupos. Recursos compartilhados. Por exemplo, estudantes que dividem um apartamento, eles precisam compartilhar os recursos, né? Ali, recursos financeiros, recursos físicos, né? Questão das obrigações. E, geralmente, o fato deles compartilhar esses recursos geram conflitos. Por quê? Hoje é seu dia de fazer isso. Aí, fulano não fez. Já sobrecarregou o outro. Então, eu contribuí com tanto. Você tem que contribuir com esse valor também. Não contribuiu, já gera um problema, já gera um conflito. Entendeu? Não é um aluguel que tem que ser dividido, se são duas pessoas, metade para cada um. Não tenho a minha parte do aluguel, um conflito. É um exemplo aí de recursos compartilhados, né? E dentro de uma empresa, tem várias situações de se compartilhar recursos, né? Ali é o mesmo computador, se utiliza uma mesma impressora. Então, exemplos, né, que podem gerar um conflito. E também as diferenças de informação e percepção. Isso aqui em qualquer lugar, gente. Seja dentro de uma empresa, seja na tua casa, seja na faculdade. Se você está mais informado do que o outro sobre determinado assunto,
Logicamente, isso pode gerar um conflito. Quando? A partir do momento que aquele que está menos informado não aceita a tua opinião, não concorda com aquilo que você está repassando, porque ele não se aprofundou naquela informação. Então, ele não acredita que aquela informação que você está passando seja verídica, porque ele não estudou para aquilo, não se aprofundou. A gente vê isso muito também nas redes sociais, as pessoas compartilhando informações que elas leem só o título, não abrem a matéria para verificar o que está sendo dito ali, porque às vezes o título da matéria é totalmente diferente do texto ali. Aí você só lê o texto, só lê a matéria e acha que já sabe tudo daquilo, né? Aí aquela outra pessoa que se aprofundou, com certeza ela tem uma informação, tem mais informação na bagagem do que você. E isso pode gerar, sim, a confronto de pensamentos, né? E conflitos de informação. Nesse momento mesmo de pandemia, a gente vê muito fake news, né? A gente vê aí muitas diferenças aí de informações e muitos conflitos em decorrência dessas informações, entre outros, né? Então, aqui são alguns dos exemplos que podem causar conflitos, né, dentro das organizações ou mesmo de outros ambientes. E quais são os efeitos, gente, que um conflito pode trazer? Assim como um conflito ele pode ser construtivo ou destrutivo, ele pode trazer efeitos, né? Como eu disse, se ele é construtivo, ele vai trazer efeitos positivos. Mas se ele é destrutivo, ele vai trazer efeitos negativos. Então, quais são os efeitos negativos de um conflito? Simples. Sensações de dor, antagonismo, hostilidade. A dor física? Não. É algo emocional, psicológico, não, desculpa. É aquela sensação de consciência pesada mesmo. Porque muitas vezes, diante de um conflito, um conflito é encarado de maneira negativista, você fala coisas que não deve sem pensar. E aí você machuca as outras pessoas. Isso, depois que a poeira baixar, que a raiva passar, pode te deixar com a consciência pesada, com essa sensação aí de dor, né, de tristeza, né, por conta do abalo emocional que aquela discussão trouxe. Sem contar que permite conclusões precipitadas sobre os motivos, né, sobre as atitudes e as intenções do outro. Porque a pessoa fica tão cega de raiva que ela não consegue raciocinar, não consegue pensar, interpretar as coisas de fato como elas são e acaba agindo por impulso e se precipitando, né, em relação às suas atitudes, né, tirando conclusões precipitadas. Sem contar, gente, que vai dar a enorme quantidade de energia desviada para fora da consecução dos propósitos organizacionais. Como assim, professora? Gente, você vai perder um tempão por conta desse conflito. Você vai visualizar somente o conflito, você vai ficar emocionalmente abalado, sensação de culpa, você pode perder a cabeça, você está dedicando todo o teu tempo para aquele conflito. E ao invés de estar dedicando tempo nas tuas atividades dentro daquela empresa. Então, é um tempo ocioso para aquela empresa. Você está deixando de cumprir as suas tarefas porque você está abalado emocionalmente, você está, mesmo que esteja executando as suas tarefas, mas está executando de uma forma mais light, né, mais devagar, porque você está oprimido, está abatido por conta daquele conflito.
Então, isso é um efeito negativo para você e, consequentemente, para a organização, para a empresa que você trabalha. Então, qual é o desejo das empresas, das organizações? Que nós, enquanto funcionários, aprendamos a negociar, aprendamos a ver os conflitos de forma positiva. Para quê? Para que ele cause efeitos positivos. Porque se ele causar efeitos negativos, quem perde, perde você e perde a empresa. Então, não é de interesse das organizações ter funcionários ali dedicando sua energia para situações que não fazem parte do seu propósito. E quais são os efeitos positivos, então, dos conflitos? Nós temos a expansão do entendimento dos assuntos. Poxa, quando vocês discutem um assunto, vocês são pontos de vistas diferentes. Me recordei agora do capítulo de TCC, o penúltimo capítulo, quando você faz uma pesquisa de campo. Geralmente é estudo ou análise e discussão dos dados. Ao termo discussão dos dados. É um conflito ali? Não exatamente, não é um conflito de forma negativa, né? Mas é um conflito de forma positivista. Por quê? Forma positiva. Por quê? Porque ali, naquele capítulo, você faz uma análise dos seus dados, quer dizer, o seu ponto de vista, porque através dos dados que você coletou, sendo confrontados com o ponto de vista de outros autores. Quer dizer, os dados que foram coletados por você podem corroborar ou não com o ponto de vista daqueles outros autores. Né? Então, se não corroboram, quer dizer, são pontos de vistas diferentes. E que serviu para quê? Para acrescentar no nosso conhecimento, né? Que expandiu o nosso entendimento em relação àquele assunto debatido. Então, esse é um efeito positivo dos conflitos. Quando eu consigo respeitar a opinião do outro, quando eu consigo explanar o meu entendimento e o outro explana o entendimento dele, né? Aquela relação de respeito, nós conseguimos o quê? Expandir os nossos conhecimentos, porque eu acrescento no conhecimento dele e ele acrescenta no meu conhecimento. Esse é um dos efeitos. Outro efeito positivo, mobilização dos recursos e energia das partes. Quer dizer, quando eu estou nessa relação aí de discussão, de chegar a uma solução para um problema, de acrescentar, né? Então eu estou me mobilizando os recursos, as minhas energias, com o intuito que positivo, com o intuito de acrescentar conhecimento para ambas as partes. Então, quando eu vou negociar naquela relação ganha-ganha, os dois vão ganhar. Então, ambos estão se mobilizando porque vão ter benefícios mútuos. Outro efeito positivo, esclarecimento das soluções competitivas, né? Então, vai ficar tudo muito claro, né? Isso vai depender, isso é um exemplo, gente, também, que muitas vezes, para que as coisas sejam bem esclarecidas, tem que ter uma maneira de se falar, né? Por isso é importante você parar, pensar direitinho, agir com uma visão positiva, para que tudo fique bem claro, porque às vezes você até fala o que é correto, mas de uma maneira errada. Então a gente precisa ter cuidado com a maneira também que estamos nos expressando. Busca criativa de alternativas, né? Até complementa lá a mobilização dos esforços, né? Dedicando a nossa energia a buscar soluções. Então, são diferentes visões. Se por exemplo, numa equipe formada por diferentes grupos, se cada grupo tem uma visão, cada grupo vai apresentar uma alternativa,
E, logicamente, se eu tenho várias alternativas, mais rápido eu vou chegar à solução para aquele problema ou aquela nova alternativa. Eu vou chegar a um ponto positivo também para a empresa, em que todos vai ser comum a todos, né? E, principalmente, gente, qual o maior efeito positivo de um conflito? A habilidade que ele vai desenvolver em nós. Então, maior habilidade para trabalhar em conjunto no futuro. Então, dentro de uma empresa, você está sendo observado. Então, você vai criando experiência. E aí, de repente, essa empresa ela precisa, por exemplo, de um gerente. Será que ele vai pegar um gerente lá fora que não conhece aquela equipe? Não. Ele vai escolher alguém dali, daquela equipe. Entendeu? Quando aquelas pessoas que estão diante dos conflitos ali todos os dias, mas que estão sabendo lidar com eles, estão se tornando pessoas experientes, né? Já estão mais habilidosas com aquilo que está acontecendo, já sabe resolver. Vai ser uma pessoa que pode futuramente estar ali ocupando um cargo superior, certo? Então, e não só isso, né? Mas na nossa vida é assim, você passa por uma situação com o intuito de quê? De adquirir experiência para no futuro você já saber ter uma habilidade maior em como lidar com aquilo. Então, tudo aquilo que é novo, por exemplo, esse momento de pandemia, está sendo um momento que muitos estão encarando com dificuldades, né? Mas que está desenvolvendo em nós muitas habilidades positivas. Ou seja, muita gente que não tinha o hábito de trabalhar com a tecnologia, hoje está trabalhando, entendeu? A questão da videoaula. A grande maioria dos professores, por exemplo, não tinham experiência com a videoaula. E essa está sendo a nossa ferramenta de trabalho. A gente buscou, né, correu atrás, e estamos hoje trabalhando já nessa segunda unidade, já está sendo uma habilidade, já estamos com mais habilidade. Mais na frente, um outro momento, se a gente precisar de uma ferramenta como essa, nós não vamos ter dificuldade, certo? Enquanto a gente estava vivenciando as metodologias ativas ali, de forma remota, né? A gente não tinha tanta habilidade como a gente está tendo agora, trabalhando todos os dias com uma ferramenta como essa, certo? Então, da mesma forma, vocês, alunos, né? Muitos não tinham essa habilidade de estar digitalizando, enviando trabalho, enfim, respondendo fórum, tinham dificuldades no início, aquela coisa toda, agora já estão tendo maior habilidade. Então, todo esse momento vai estar produzindo em nós uma experiência. Então, conflitos enfrentados de forma positiva vão trazer como efeito positivo uma habilidade maior para trabalhar em equipe, para trabalhar em conjunto. Ok? Quais são os tipos básicos de conflitos, então, dentro das organizações, já que nós estamos focando agora as organizações? Primeiro, gente, os conflitos, na verdade, eles são divididos em 3 tipos. Eles têm a discussão, eles podem ser só uma discussão, eles podem ser uma competição e eles podem ser o conflito propriamente dito, certo? A discussão é aquele exemplo que eu dei para vocês. Pontos de vista diferentes. É um tipo de conflito positivo. Por quê? Porque eu posso ter várias equipes, onde cada equipe tem um ponto de vista, e esses pontos de vista vão ser discutidos
podem acrescentar muito dentro de uma organização. Quer dizer, quanto mais pontos de vistas eu tiver, mais pessoas vão estar ali colaborando com os propósitos daquela organização, com a evolução daquela organização, certo? Competição. A competição já é um pouquinho mais perigosa. Por quê? Porque a competição, geralmente, ela beneficia uma pessoa, certo? Diferente lá da discussão, em que todos estão, é uma espécie de compartilhamento, né? Digamos, uma organização compartilhada, onde todo mundo pode opinar, pode ajudar, né? No gerenciamento, né? Eu sou ali a gerente daquela instituição, daquela organização. Então, eu quero ouvir a opinião, eu quero ouvir a visão do pessoal que trabalha, né? Por exemplo, na faculdade, nós temos diferentes coordenações. Então, existem momentos, por exemplo, que tem reuniões gerais em que os professores dão um ponto de vista, em que as coordenações dão seus pontos de vista. Nós estamos em um conflito de discussão, que é muito positivo, onde, de repente, ali no meio daquelas visões, poxa, surge uma ideia bacana, uma ideia que pode ajudar muito a instituição, entendeu? Então, assim, é um ponto muito positivo. Já a competição, ela pode trazer um efeito mais negativo por esse fato de que eu tenho sempre alguém que ganha e outros que talvez não ganhem. Claro que vai depender se essa competição, porque ela pode ser uma competição aberta, em que todos ganham, ou ela pode ser uma competição fechada. A questão da meta, né? A meta em si, ela é uma competição. Agora, como que essa meta vai ser trabalhada? Né? Só uma pessoa vai ganhar daquela equipe, então é uma competição fechada. Isso pode ser negativo, porque a pessoa não vai competir com o outro, e aí, quando tem esse tipo de competição, o que é que pode acontecer? Pode surgir as desavenças, né? Os conflitos com efeitos negativos, né? Um puxar o tapete do outro, aquela confusão, entrar realmente numa situação conflituosa negativamente. Agora, se é uma competição aberta, em que todos ganham, em que a equipe toda vai ser premiada, né? Então, esse conflito ele já produz um efeito positivo, certo? Só todos podem se beneficiar daquela situação. É igual aquela questão de pirâmide, gente. Se vocês já ouviram falar dessa situação, investimentos, né? Espécie de pirâmide. Por que é considerado um risco muito alto? Por que é ilegal? Porque só quem está na base é que aplica o recurso, né? E aí quem ganha? Quem ganha é só quem está no topo, certo? Então só uns ganham e os outros nada. É uma espécie de competição fechada, ok? Agora, por exemplo, aquelas premiações em que a equipe, que todo mundo ganha, né? Em cima um do outro. O supervisor, o gerente, ele ganha em cima da equipe. Mas todo mundo ali também está sendo premiado, também está ganhando comissão em cima daquelas vendas. Então, é uma competição aberta, está todo mundo ganhando. Então, tem um efeito positivo, porque está todo mundo cooperando uns com os outros, mas está todo mundo ganhando. Agora, os conflitos propriamente ditos, eles podem levar a negociadores, a diferentes tipos de negociadores. Por exemplo, existe aquele conflito que leva o negociador a empurrar para a solução do conflito.
Ou seja, é aquele negociador que coloca, coloca sempre a responsabilidade para o grupo. Um exemplo, para os demais. Ele não coopera com a solução daquele problema. Entendeu? Ele joga a responsabilidade para o outro. E já existe aquele negociador que ajuda a solucionar o conflito. Tipo aquele líder, aquele gerente que, mesmo ele ocupando uma posição superior, mas diante daquele problema, ou diante daquela situação, ele vai lá e veste a camisa e coopera com o trabalho do outro. Ah, eu sou gerente, mas eu posso ir lá, tem muito cliente na loja, tem muito cliente aqui na empresa, então eu vou lá e atendo, não tem problema. Né? Eu visto a camisa, eu coopero com o trabalho do outro. Certo? Agora, existe aquele negociador que ele analisa o conflito. Ou seja, ele é aquele tipo de pessoa mais tradicional, aquele gerente mais tradicional. Ele não está se preocupando ali em acompanhar como as tarefas estão sendo desenvolvidas. Ele quer saber que elas estão sendo desenvolvidas, a ordem que elas estão sendo desenvolvidas, entendeu? Aquela questão mesmo mais tradicional, certo? Então, os conflitos, eles podem levar aí a certos perfis, né, de negociadores, certo? Então, os tipos básicos, gente, de conflitos nas organizações são esses três tipos, né? A discussão que pode ser ter um efeito positivo, a competição que pode ter tanto um efeito negativo ou positivo, e os próprios conflitos, né? E para a gente finalizar, os conflitos, diante de tudo isso que nós visualizamos, né, efeitos positivos, negativos, nós sabemos que os conflitos, eles podem ser destrutivos e podem ser construtivos. No caso, os conflitos destrutivos, quais são as consequências? As pessoas podem se sentir insatisfeitas e desmotivadas. Às vezes a pessoa ocupa uma posição no trabalho que ela ganha bem financeiramente, mas ela não está desempenhando bem o seu trabalho, a instituição, a organização está insatisfeita com ela, por quê? Porque ela está desmotivada. Desmotivada por quê? Por conta dos conflitos que acontecem. Esses conflitos estão sendo encarados de forma negativa, então estão gerando um ambiente ruim de trabalho e, consequentemente, essa pessoa vai ficando insatisfeita, vai ficando desmotivada e cada dia acaba executando seu trabalho com menos qualidade. Então, é uma consequência, né, dos conflitos negativos, então, que acabam levando à destruição daquele profissional dentro daquela empresa, né? O conflito, ele torna-se mais significativo do que a tarefa a ser desempenhada, desvia as pessoas de lidarem com as questões que realmente são relevantes, quer dizer, elas estão perdendo tempo, elas perdem tempo com aquelas discussões, com aquelas rivalidades e focam naquilo, então o conflito se torna muito maior do que as tarefas que ela realmente tem a realizar e acaba deixando de contribuir com a instituição. Leva as pessoas ou os grupos a se tornarem não cooperativos entre si. Poxa, se eu estou chateada, se eu tive uma briga com alguém dentro da minha equipe de trabalho, dificilmente, aliás, o clima vai ficar péssimo e dificilmente eu vou cooperar com ele ou ele comigo, né? Então, é uma consequência destrutiva tanto para a pessoa, como para a equipe e para a própria empresa também. E os conflitos construtivos, quais são as consequências? Ajudam a abrir a discussão de uma questão ou resultam em um problema que está sendo solucionado. Vai ampliar aí conhecimentos, né? Vai trazer várias alternativas e mesmo que tenha um problema,
mas ele vai ser solucionado pela própria equipe. Aumenta o nível individual de interesse e envolvimento em uma questão. As pessoas se envolvem mais, vestem a camisa daquela organização e leva as pessoas a descobrir habilidades que possuem, mas que ainda não haviam se manifestado. Eu vou novamente citar o exemplo desse momento, né? Tem muita gente hoje necessitando trabalhar em casa e que não tinha nenhuma habilidade com tecnologia e atualmente descobriu que tem grandes habilidades, né? Diante do desafio que lhe foi proposto, ele nem tinha essa noção quanta habilidade ele tinha com esse tipo de ferramenta, né? Então, às vezes acontece isso. As empresas impõem desafios e você veste a camisa, dedica os esforços, né? E aí descobre grandes habilidades que às vezes nem passava pela cabeça que a pessoa tinha, né? Então, para cada dificuldade que vier, sempre nós devemos pensar que ela vai nos acrescentar alguma coisa, né? Seja um conhecimento maior, seja uma experiência maior, seja uma habilidade maior ou uma habilidade nova que nós até então desconhecíamos. Bom, gente, então eu espero que tenha ficado claro essa primeira etapa, né, do conteúdo de conflitos, que é o capítulo 2, tá? Do livro do Almeida, Martinelli Almeida, certo? Até aqui nós vimos somente da página 46 até a página 50. Na próxima videoaula nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá certo?